Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Bem do lado da nossa casa morava a dona Márcia. Ela era costureira e volta e meia minha mãe mandava alguma roupa para ela fazer algum ajuste. Naquele sábado, ela pediu que eu fosse até a casa dela buscar uma calça do pai que tinha pedido para ela ajustar. Eu fui. E quem me recebeu na porta foi um rapaz, para mim desconhecido. Ele me recebeu assim, todo simpático. Perguntei pela dona Márcia e ele respondeu que ela tinha dado uma chegada na panificadora, parece que tinha ido buscar pão. Aí me convidou a entrar e já foi se apresentando, dizendo que se chamava Alexandre e que era irmão dela. Olha, fiquei super surpreso. Sério? Mas eu não sabia que ela tinha um irmão. Aliás, eu nunca te vi aqui na casa dela. Pois é que eu morava em Brasília. Fui para lá para servir o quartel e no fim acabei ficando. Enquanto esperávamos a dona Márcia, ficamos ali conversando, eu e o rapaz. E olha, que moço simpático e bonito. Na época, eu só tinha 16 anos. Ele aparentava ter uns 30 e poucos. Eu perguntei o que ele fazia lá em Brasília e ele falou que mexia com a internet. Aí eu quis saber se ele tinha vindo só passear. E ele falou que não, que estava ali em definitivo. E me olhando de um jeito assim bem provocante, ainda acrescentou: eu não queria muito vir embora para cá, viu? Juro que não queria mais. Tô vendo que foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Fiquei até meio sem graça, porque ele falou aquilo nitidamente se referindo a mim. E depois ainda arrematou: aliás, me fala um pouco de você, nem o teu nome eu sei. Me apresentei e ele já foi emendando uma pergunta atrás da outra. Quis saber onde que eu morava e quando falei que éramos vizinhos, que morava ali, bem do lado, percebi que ele ficou todo feliz. Puxa, que bom. Então a gente vai se ver mais vezes, né? A verdade é que eu adorei conhecê-lo. Sabe quando você conhece uma pessoa assim que já parece, sei lá, parece que você já conhecia, já tem aquela espécie de intimidade assim, instantânea? Fiquei toda entusiasmada, de um jeito que nunca tinha me acontecido antes eu conhecer alguém. A dona Márcia chegou, começou a participar da conversa e aí me convidou para tomar um café com eles. Bom, eu aceitei e foi enquanto fazíamos o lanche que ela falou uma coisa que eu sinceramente não esperava. E também não sabia, até porque estava conhecendo o cara naquele instante. Você ainda não conhecia o Alexandre, né, Vanessa? Pois então, pena que se separou, viu? Tava tudo certo para a mulher dele vir junto, os filhos também, né, Alexandre? Ele não tinha me falado nada sobre mulher e nem sobre filhos. E eu confesso que, embora eu estivesse conhecendo ali, naquele momento, cheguei a ficar um pouco decepcionado. Bom, também o que eu esperava, né? Que um homem bonito daqueles não tivesse ninguém. Se bem que ela disse que ele tinha se separado. Bom, depois do café, me despedi e ele me acompanhou até o portão. E ainda se aproximou, perguntou em qual casa que eu morava, aí falou que tinha gostado muito de me conhecer. E ele ainda ficou ali, me acompanhando com o olhar, até que eu entrasse na minha casa. A verdade é que, apesar daquela nossa diferença de idade, e de saber que ele era separado, tinha filhos inclusive, sua família tinha ficado lá em Brasília, não consegui tirar a imagem dele do pensamento. Que pena que a Gisele estava viajando lá para a casa da avó, porque eu queria tanto conversar com ela, contar do vizinho lindo que eu tinha conhecido, que tinha vindo morar ali perto. A Gisele era a minha melhor amiga. Como estávamos no período de férias na escola, ela tinha aproveitado para passar uns dias na casa da avó, em Irati. Pelo que tinha me falado, só iria voltar quando as férias acabassem. Ou seja, só dali uma semana ou mais.
E como sua avó morava numa chácara, não pegava internet, nem por mensagem a gente podia conversar. E eu fiquei com tanta vontade de contar para ela sobre o Alexandre. Ela também morava ali na nossa rua. Aliás, a casa da dona Márcia ficava exatamente entre as nossas, bem no meio. O fato é que desde que conheci esse rapaz, não o tirei mais da cabeça. Ele começou a mexer com a minha imaginação. Passaram-se alguns dias, até que na terça-feira à tarde, logo após o almoço, lembro que eu estava sozinho ali em casa, aí sintonizei uma estação do rádio e fiquei ali ouvindo. Como eu sempre gostei de dançar, de repente começou a tocar uma música que eu adorava. Eu então levantei do sofá e fiquei ali dançando, acompanhando a música. Estava tão distraída que nem reparei que tinha alguém ao lado de fora me olhando dançar pela janela. Levei um susto. Parei de dançar na mesma hora. Até fiquei um pouco envergonhado. E no que me aproximei da janela, reconheci o meu espião. Era ninguém menos do que o Alexandre que estava ali. Fiquei toda sem graça e me deparei com ele sorrindo. Lembro que ele fez uma cara assim de quem tinha gostado e falou: parabéns, você além de bonita dança muito bem, sabia? Perguntei o que ele queria, ainda todo envergonhado, e ele falou que tinha escutado o som. Aí, como a gente não tinha se visto, nem conversado mais, depois daquele primeiro dia, resolveu ir lá conversar comigo, ver se me encontrava. Olha, é difícil a gente saber o tipo de sensação, o tipo de coisa que sente quando conhece alguém, sabe? E sei lá, parece que já conhece a pessoa, tem aquela intimidade assim imediata. Mas de qualquer maneira, a gente ficou ali conversando durante mais um tempo, ele nitidamente interessado em mim, e eu também interessada nele, mas, sabe, sem jeito de encará-lo. O fato é que alguma coisa estava acontecendo comigo. Isso eu sabia. De repente, a gente começou a se olhar, assim. Ele começou a se aproximar, percebi que ele ia me beijar. E aí, sei lá por quê, mas, sabe, me afastei. Não sei se fiquei com medo, ou sei lá, de alguém chegar, ou com medo mesmo do que ia acontecer, me afastei. Ele notou que eu fiquei assim meio sem graça, mas não passou disso. O fato é que a gente conversou muito esse dia. E dava para ver que alguma coisa estava acontecendo entre nós. Eu, naturalmente, até senti vontade de beijá-lo naquele primeiro dia, naquela primeira vez, mas me retraí, repito, sei lá por medo de quê. De qualquer maneira, logo depois, ele se aproximou de novo e a gente se beijou. Mesmo assim, foi somente isso o que aconteceu entre nós. No outro dia, passamos a tarde todinha ali em casa e trocamos tantos beijos. O primeiro foi difícil de acontecer, mas daí para frente foi tão fácil. Perto de dar o horário que a minha mãe costumava chegar, eu falei para ele que era melhor ele ir antes que ela chegasse e nos visse ali. Ele concordou. Achou que era melhor não arriscar. Mas perguntou se a gente ia se ver de novo no dia seguinte, no mesmo horário. E eu, naturalmente, falei que sim, que ia esperá-lo. Ele então me beijou outra vez e foi embora. Meu Deus, que loucura. Assim que ele saiu, eu corri para a janela e fiquei olhando para ele se afastando. O coração batendo forte. Olha que falta me fez a minha amiga para eu poder lhe contar o que tinha acontecido. Nem dormi nessa noite. Fiquei pensando nele o tempo todo, recordando cada instante, cada beijo, cada gesto, cada palavra. E a verdade é que a gente viu a semana toda a tarde, depois do almoço, ele aparecia em casa para me ver.
Nós tínhamos combinado um sinal. Assim que eu ligasse o som, era porque ele já podia vir. E a verdade é que tudo foi ficando cada vez mais intenso entre nós, mais quente, e juro, resisti até onde deu. Só que na sexta-feira, acabei me entregando de corpo, alma e coração. Tem horas que a gente segura, vai segurando, até que chega um momento que não dá. Tinha chegado o nosso momento. Fizemos o amor mais maravilhoso do mundo, juro. Só me deixei levar, porque naquelas alturas, acho que já estava apaixonada por esse homem. Acabamos ficando juntos também no sábado, no domingo, só que, claro, não ali em casa, porque meus pais não trabalhavam no final de semana. Mas combinamos de nos encontrarmos ali perto e ficamos namorando a tarde toda. Olha, eu me vi e me senti vivendo um conto de fadas. Estava gostando desse homem de um jeito que nunca tinha gostado de ninguém. Lembro de quando a Gisele voltou da casa da avó dela. Eu fui correndo contar as novidades. Não vi a hora de contar tudo o que andava acontecendo. No começo, eu percebi que ela ficou assim meio preocupada. Pelo fato do Alexandre ser bem mais velho do que eu. Eu percebi. Além disso, era separado, tinha filhos. Principalmente quando contei que tinha mentido a minha idade para ele. Sim, porque quando ele perguntou, eu acabei dizendo que eu tinha 16 para 17, acabei dizendo que tinha 18 para 19. Menti. E quando falei que menti, ela, minha amiga, não aprovou. Você é louca, Vanessa? Só se fosse louca de amor. Depois, quando ela o conheceu pessoalmente, acabou me dando razão. Falou que ele era mesmo um rapaz lindo, um sonho de homem. E contei para ela que a gente estava se vendo todos os dias, que era como se fosse um namoro, apesar de ser em segredo. Aliás, eu contei tudo, inclusive que tínhamos ido para a cama. Minha amiga ficou passada. Enfim, as aulas voltaram e por conta disso ficou mais difícil da gente se ver. No fundo, eu acho até que ele sabia que eu tinha mentido a minha idade, já que falei que estudava em determinada escola. Os dias foram passando, a gente se via sempre que possível. Só que depois de um mês e pouco, ele veio sério, dizendo que precisava conversar comigo. E eu notei que ele estava esquisito, diferente de como costumava ser quando a gente combinava de se ver. Já estranhei quando fui lhe dar um beijo e ele recuou. Depois falou assim de um jeito tão sério que a gente precisava conversar. E antes mesmo que eu perguntasse alguma coisa, ele já foi dizendo: olha, Vanessa, a gente vai ter que parar de se ver, viu? Parar de se ver? Ué, mas por que isso? O que houve? A Márcia veio pegar no meu pé, não sei como, mas ela descobriu que a gente anda se vendo e mandou eu ficar esperto, né? Por causa da tua idade, você entende? Ela acha que isso pode trazer algum problema para mim. E pode mesmo, né? Naquelas alturas, ele já sabia que eu tinha mentido a minha idade. Eu mesma tinha lhe contado. Ele falou que não era um fim, um término, mas um tempo apenas, até a poeira sentar. Olha, eu fiquei tão mal, tão triste, tão deprimida que cheguei a chorar. Porque não gostei do jeito como ele me tratou. Nem um simples beijo ele quis me dar. A coitada da Gisele. Chorei um monte no ombro dela. Estava tão triste, tão desgostosa da minha vida, que, sabe, fiquei ali choramingando o tempo todo. Como me doeu o coração no dia seguinte, quando o vi ali na casa da Márcia, e depois, nos dias que vieram, ou então quando a gente se cruzava um pelo outro na rua. Ele só me dava um tchauzinho assim, bem xoxo, mas nem vinha conversar comigo. Me bateu uma tristeza tão grande, um aperto na garganta,
uma vontade de chorar. Porque o desprezo, quando a gente gosta, dói. E olha, quando a gente começa a sentir esse tipo de coisa, a dor do desprezo, não dá outra. É porque a gente está gostando muito. Repito, coitada da minha amiga. Pois era só com ela que eu desabafava. Ela, inclusive, vivia me dando conselhos. Vanessa, pelo amor de Deus, Vanessa, eu sei que você gostou dele e tudo, é normal, mas tira esse homem da cabeça. Ele não é para você. O cara é separado, tem filhos. Sem contar que tem praticamente o dobro da tua idade. Quanto mais você pensar nele, mais você vai sofrer. Saber de tudo isso, eu até sabia. Mas uma coisa é saber, a cabeça concordar. E o coração? Uns 3 meses e meio depois que ele tinha se afastado de mim, nessas alturas, inclusive, a gente raramente se via, porque ele tinha começado a trabalhar, foi quando eu soube, pela dona Márcia, que ele tinha voltado lá para Brasília. Quer dizer, não tinha voltado em definitivo. Tinha ido só buscar roupas e coisas que ele tinha deixado lá, de maneira que voltaria dali a alguns dias. Eu perguntei dele, sabe? E ela jogou a bomba. Ele tinha voltado para Brasília. Na hora, não entendi nada. Ele voltou? Mas quando que foi isso? Eu nem estava sabendo de nada. Aliás, o que houve para ele voltar? Ele foi buscar umas coisas lá, enfim. E é coisa dele também. Tem outros problemas lá que ele precisa. Enfim, eu nem quis me meter muito na história. Sabe, na hora, não entendi nada. Mas não demorou para a bomba explodir ali na nossa rua. Aliás, foi já no dia seguinte. Quando minha mãe veio me falar, eu não acreditei. Tá sabendo o que aconteceu com a tua amiga? Ela por acaso te contou? Amiga? Quem, mãe? A Gisele? E quem mais? Parece que ela tá grávida do irmão da Márcia. A Gisele? Mas que loucura é essa? Você já tá ficando louca? Não tô ficando louca, filha. E pelo que eu tô sabendo, o safado foi embora, né? Voltou lá para a cidade onde eu morava, para não assumir a responsabilidade. Esse mundo tá perdido, viu? Repito, eu não acreditei. Aquilo não podia ser verdade. A Gisele é minha amiga, grávida do Alexandre. Ela teria me contado se tivesse acontecido algo entre eles. Ou será que não? Fui correndo até a casa dela para tirar a limpo aquilo tudo. E o clima lá, e nem podia ser diferente, estava péssimo. Os pais dela estavam saltando fogo pelas ventas. Sobrou até para mim, que não tinha culpa de nada. Tinha acabado de saber, aos prantos. Minha amiga confirmou tudo. Confessou que os dois tinham começado a sair logo depois que ele terminou comigo. E ainda acrescentou: desculpa, eu queria ter te contado, mas como você gostava dele, eu sabia que você ia sofrer e aí resolvi. Não briga comigo, por favor. Olha, eu não sei explicar. Mas eu senti que ela não foi sincera comigo. Algo me dizia que ela tinha atravessado o meu caminho. Que tinha começado a sair com ele, mesmo quando a gente estava junto, eu e ele. Quem sabe tenha sido até por isso que ele pediu para se afastar de mim. Quem é que vai saber? E agora o resultado estava ali. Ela estava grávida. Ele tinha tirado o corpo fora. Fingiu que ia a Brasília para buscar roupa e umas coisas que ele tinha deixado lá, quando na verdade saiu fugido, o covarde. E pensar que podia ter acontecido comigo. Aliás, nem sei como não aconteceu, né? Porque a gente nunca usou proteção.
Acho que não era mesmo para ter acontecido comigo, mas com ela. Se bem que lá no fundo, não nego, que senti até um pouco de inveja. Senti mesmo, é verdade. Senti porque, de um certo modo, gostaria de estar no lugar dela, mesmo sabendo de todo o problema que iria enfrentar. Saber que ela carregava um pedaço dele no ventre me fez sentir muito mal. Só que depois, por conta do desdobramento da história, né, percebi que na verdade foi um livramento ele ter se afastado de mim. Mesmo assim, o amor não passa de uma hora para outra, né? Tanto que ainda penso nele, ainda sinto a sua falta. E como não sentiria se me apaixonei de uma forma que não dá nem para explicar em palavras. É tanta emoção contraditória dentro de mim, porque eu sinto muitas coisas, algumas assim, que são o contrário da outra. Tem noites que eu me pego chorando, pensando em nós dois, no que aconteceu, no que podia ter sido e não foi. E também tenho até um pouco de pena da Gisele, porque ela o roubou de mim. Disso eu tenho certeza. Eles começaram a sair antes dele se afastar de mim. Mas olha, mas mesmo assim tenho um pouco de pena dela, porque ela o tirou de mim, mas hoje está sofrendo as consequências pelo fato de ter se tornado mãe tão cedo. E o perdeu também, né? Apesar de tudo, ela ficou com um pouco do Alexandre para si. Mesmo ele tendo ido embora, mesmo ele tendo se afastado. E isso me deixa um pouco triste, porque, enquanto isso, eu não fiquei com nada. Quer dizer, fiquei com as lembranças, né? Apenas com as lembranças e essa triste e doída saudade.